Olá, você já ouviu falar em religião, mas você sabe o que é uma religião? Você sabe que existem várias religiões politeístas, ou seja, que acreditam em vários deuses, e também várias religiões monoteístas. É claro que essa segunda em uma quantidade menor. Mas o que é ser uma religião monoteísta? Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto na nossa aula de hoje. A religião pode ser definida como um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas com a noção de sagrado. A religião é um dos fenômenos mais importantes entre aqueles pertencentes exclusivamente ao ser humano. Somente o ser humano tem essa característica de religiosidade. Toda cultura ou civilização, sem exceção, desenvolveu um sistema religioso. Como exemplo, citamos três grandes religiões. As religiões abraâmicas, que são religiões monoteístas, ou seja, que adoram somente a um Deus. Nesse caso, as religiões abraâmicas derivadas do patriarca Abraão. São três: judaísmo, cristianismo e islamismo. O judaísmo é uma das três principais religiões monoteístas do mundo. A crença é considerada como religião, filosofia e modo de vida. É a mais antiga tradição religiosa do mundo que prega a existência de um único Deus. Apesar de ser a religião do monoteísmo mais antiga, é a que possui o menor número de adeptos. Atualmente, possui 14,2 milhões de judeus pelo mundo, segundo o informe anual do Instituto de Política do Povo Judeu. As crenças judaicas consistem em: os judeus cultuam um único Deus chamado Javé ou Jeová. Para o judaísmo, Deus é um ser onipresente, onipotente e onisciente, que criou e influencia todo o universo e se comunica com o seu povo através de profetas. O símbolo sagrado do judaísmo é o menorá, candelabro com 7 braços. Esse é o menorá, o símbolo sagrado do judaísmo. O Torá é o livro sagrado dos judeus. É o Torá, ou Pentateuco, revelado diretamente por Deus. Seu livro sagrado é a Torá e se baseia em 3 pilares de fé, que são representadas por palavras hebraicas. Teshuvá significa arrependimento e retorno às origens quando se comete algum erro. Tefilá significa prece e ligação com Deus. Sedaká significa caridade no sentido de justiça. Agora vamos falar sobre o cristianismo, a segunda religião abraâmica. O cristianismo é uma religião abraâmica monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. A religião cristã tem 3 vertentes principais: o catolicismo romano, que é subordinado ao bispo romano; a ortodoxia oriental se dividiu da Igreja Católica em 1054, após o Grande Cisma. Saiba que o Grande Cisma foi o evento que causou a ruptura da Igreja Cristã, separando-a em 2: Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. A partir do ano 1054, quando os líderes da Igreja da Constantinopla e da Igreja de Roma se excomungaram mutuamente. Quais foram os motivos do cisma? As relações entre Oriente e Ocidente por muito tempo
se amarguravam pelas disputas eclesiásticas e teológicas. A terceira vertente é o protestantismo, que surgiu durante a Reforma do século XVI. O protestantismo é dividido em grupos menores chamados de denominações. Os seguidores do cristianismo são conhecidos como cristãos. Os cristãos chamam a mensagem de Jesus Cristo de Evangelho, que significa boas novas. A terceira religião abraâmica é o islamismo. O islamismo é uma religião abraâmica monoteísta articulada pelo livro sagrado Alcorão. Um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus, que é chamado de Alá em árabe. Maomé é considerado pelos fiéis do Islã como o último profeta de Deus. Um adepto do Islã, que também é chamado de Islã, é chamado muçulmano. A lei islâmica chama-se Sharia. Os ensinamentos de Alá, como a gente falou, é a palavra em árabe para Deus, estão contidos no Alcorão. Os muçulmanos acreditam que Maomé recebeu esses ensinamentos de Deus por intermédio do anjo Gabriel. O Alcorão está estruturado em 114 capítulos, chamados de suras. E nós ficamos por aqui, mas em breve traremos mais alguns conteúdos referentes ao ensino da religião e do ensino religioso. Fiquem com Deus.